Todos nós somos luzes que esperam brilhar, ou um dia já brilharam e nunca perceberam. Todo mundo tem uma ideia para agregar no dia a dia, por mais que seja para si ou seja para as pessoas ao seu redor. Sendo assim, todo mundo pode fazer ciência, já que na minha visão, eu tendo 14 anos, consegui criar um projeto através de uma única frase. O essencial é invisível aos olhos. Aquela famosa frase do Pequeno Príncipe que me inspirou a criar um projeto. Então hoje eu vim contar um pouco para vocês sobre essa trajetória no ano passado. Bom, todo mundo sabe que o ano passado foi um ano conturbado e difícil, e esse ano ainda está sendo. E, claro, não foi diferente para mim. Aconteceram coisas péssimas nessa transição de 2019 para 2020. Eu perdi pessoas queridas, então eu não estava tão pronta para um novo início. Mas como a vida não para, e ela tem que continuar, eu tive que voltar para as minhas aulas em fevereiro. Eu tinha acabado de ingressar no 8º ano e junto uma nova matéria foi inserida, o eixo de interáreas. O eixo de interáreas tem a ideia principal de pegar todas as disciplinas, todas as matérias e colocar numa única, destacando as habilidades que o aluno tem e que ele se desempenha melhor. E assim, a gente pode levar temas para dentro da sala, temas polêmicos, debater eles e também a gente pode levar para fora da sala, rompendo os muros escolares. E ainda naquele ano, o tema principal daquele eixo era o essencial invisível aos olhos. A frase que eu tinha dito no começo. A ideia principal dessa temática era o olhar para o ser e não para o ter, porque nós somos muito mais do que bem materiais, nós somos humanos. E a partir disso, a gente começou com um questionamento. O que a gente vê e o que a gente não vê como pessoas? Bom, a partir disso, a gente partiu para 2 sentidos. O primeiro foi o sentido real, que a gente estudou sobre o funcionamento dos olhos, como nosso olhar capta a imagem e leva para o cérebro. E o outro foi o sentido figurado, onde a gente estudou como cada pessoa consegue interpretar o mundo da sua forma. E a partir disso, eu e minha sala conseguimos concluir que cada pessoa tem uma visão diferente sobre o mundo. E uma dessas pessoas são as pessoas com deficiência visual. Então, a gente começou a trazer vários conteúdos voltados para a pessoa cega, como cão-guia, leis e direitos, e o que me chamou muita atenção, que foi John Hembridge, que é um pintor cego, e ele pinta através da inspiração da música. Eu super recomendo vocês pesquisarem uma hora e verem os quadros dele e as pinturas dele, porque são lindas. E ainda nessa mesma época, a minha professora Érica convidou a sala a criar um projeto, onde a gente procurasse uma situação-problema e tentasse solucionar ela através de pesquisas e, quem sabe, um produto final. Então, eu me dispus a participar e, através do pintor cego, eu criei uma situação-problema. Como eu posso explicar para crianças e pessoas com deficiência visual o que são as cores? Eu comecei uma investigação e uma pesquisa e, através disso, eu consegui concluir que eu poderia explicar as cores explorando outros sentidos, como o tato, o olfato e a audição. Eu vou explicar um pouco para vocês sobre cada um e depois eu vou mostrar o meu produto final. Bom, primeiro a gente teria o tato, onde a gente trabalharia com etiquetinhas de braille, que é a escrita tátil para deficientes visuais. Depois, a gente trabalharia com o olfato, onde a gente trabalha com essências que relacionam a cheirinhos da natureza ou cheirinhos do nosso dia a dia. E, por último, a audição. Eu vou mostrar para vocês a partir da audição daqui a pouco. E, assim, na audição, a gente trabalharia com uma audiodescrição, onde descreveria sensações e sentimentos. Um exemplo que eu posso dar para vocês é a sensação quando a gente sente do sol. Quando o sol bate na nossa pele, a gente sente o calor, então, o quente. Então, a gente poderia relacionar a cores quentes, como o vermelho, o laranja ou até mesmo o amarelo. E a partir disso, das minhas pesquisas e da minha investigação,
eu consegui criar uma paleta de cores para deficientes visuais. Ela se chama Pacor e elas são de duas palavras. Primeiro paleta e a segunda de cores, então paleta de cores. E aqui eu ativaria o sensor de voz. Aqui é onde a minha programação, a voz e a minha audiodescrição ficam guardadas. E aqui são as variações das tintas e seus cheiros. Depois de construir a Pacor, eu levei para a CPC. Mas o que seria a CPC? A CPC é um centro de promoção à cidadania da pessoa com deficiência visual. E lá eu apresentei a uma menininha cega, juntamente com uma professora de braille. E a partir disso, depois de demonstrar também para a CPC, o meu projeto teve o apoio deles e eu pude concluir que o meu projeto não seria somente para tentar entender o que são as cores sem sentido da visão, mas que, na verdade, a gente poderia ter um sentido muito mais aprofundado do que são as cores. E que a gente pode entender que as cores estão na nossa vida inteira, a gente nunca percebeu. Ele está no cheiro, ele está na sensação, ele está nas nossas memórias. Ele serve para memorizar até, né, com aqueles post-its, por exemplo. Então, as cores são muito mais do que a gente vê. E isso me serviu de inspiração quando a minha professora Érica sugeriu a mim participar de uma feira chamada Desafio de Inovação do Instituto 3M, e era a 8ª mostra. Ela é uma feira regional, e então eu treinei para participar da feira, consegui minha inscrição e apresentei em novembro, quase para dezembro. E esperei o resultado sair em dezembro. O resultado foi que eu consegui o 3º lugar na categoria de engenharia. E, assim, me serviu para inspiração para participar de mais uma feira. Porque, assim, quando eu ganhei, a minha família, os meus amigos, nossa, ficaram tão contentes que isso me serviu de inspiração para participar de outra feira, que foi a Febrace, que é uma feira nacional. E lá teve uma fase, em fevereiro de 2021, de divulgação, onde eu pude conhecer várias pessoas de todo o Brasil, conhecer suas histórias diferentes e também conhecer pessoas com deficiência visual. E depois dessa parte, em março, eu apresentei e esperei o resultado sair novamente. O resultado foi que eu consegui 2 premiações. A primeira foi o Prêmio de Desenvolvedora Social, que a USP me reconheceu. Mais um Vale Livros e um certificado, e eu adoro ler. Leitura é algo que eu amo. E o outro prêmio foi Meninas em STEAM. Mas o que seria Meninas em STEAM? Meninas em STEAM é um prêmio onde tem a ideia de inspirar meninas a entrarem na ciência. Mas aí vem mais um questionamento. Maitê, por que existiria um prêmio assim? Bom, desde o início dos tempos, as mulheres não têm muitas inspirações para entrar em determinadas áreas, como na ciência. Um exemplo delas é Hipátia, que foi a primeira mulher a ser considerada na ciência durante os anos de 370 d.C. a 410 d.C. E, assim, ela foi considerada a primeira mulher, mas nessa mesma época ainda já existiam inúmeros homens dentro da ciência. Então, por que a Hipátia foi a primeira a ser considerada? Infelizmente, essa desigualdade vem até os dias atuais. E então é por isso que a gente precisa de um prêmio assim, para destacar meninas na ciência, para mulheres, garotas e meninas como eu se inspirarem e poderem se inspirar nas outras, se apoiar. E então, além disso, a ciência também pode crescer em conjunto, até porque a ciência, quanto mais pessoas, mais descobertas e inovações. Então, agora no ano de 2021, eu não parei com o meu projeto, eu estou na segunda fase dele, com novos melhoramentos. O primeiro seria as minhas etiquetas. As etiquetas que eu mostrei para vocês são etiquetas de papel. Então, elas se desgastam ao passar do tempo. Então, eu decidi que eu vou trocar por etiquetas de alumínio. Eu também vou mudar o estilo de programação, primeiramente pela parte da voz, porque ano passado a minha dicção não era tão boa como hoje em dia,
Então, eu vou mudar isso. Eu vou mudar também a parte de descrever as cores, porque agora tem um sentido muito mais aprofundado. E, por último, a parte total da programação em si, porque no meu último protótipo eu utilizei a programação Lego. E a gente sabe que a programação Lego tem custos mais elevados e um pouco mais caros. Então, eu decidi mudar pela plataforma Arduino, que é muito mais barata e inclusiva para o bolso de todo mundo. E quem sabe, né, futuramente eu possa aplicar nas escolas tanto públicas quanto privadas. Assim todo mundo vai ter uma inscrição melhor do que a arte. E, bem, aqui para finalizar para vocês, eu queria passar um exercício. Um dia na casa de vocês, agora, na próxima palestra, em qualquer lugar. Feche os olhos. Tenta entender o que está acontecendo ao seu redor. As pessoas falando, os passarinhos, o barulho da moto, o espaço ao seu redor. Eu estou passando esse exercício porque grande parte da ciência é feita de empatia. Então, por que a gente não pode começar agora? Muito obrigada!